Atenção, esse é um canal focado em pesquisas sobre o Mazzaropi. E não esperem vídeos curtos, pois aqui não tem vidinhos de WhatsApp. Mazzaropianos, hoje eu vou contar a meu modo sobre a morte de Mazzaropi. Se você quer saber como ocorreu, então venha comigo depois da vinheta. Com vocês. Eu sou o Thiago Taraíra, estou aqui novamente no meu canal Coisas de Jeca, trazendo informações e curiosidades sobre o nosso eterno Jeca Mazzaropi que ninguém vai trazer aqui na plataforma jamais. E no vídeo de hoje eu vou contar finalmente sobre a morte de Mazzaropi. E eu me basearei nesta revista Manchete, 27 de junho de 1981. Essa revista tinha sido lançada 14 dias depois após o seu falecimento. E antes de começar, Mazzaropianos, eu só peço para vocês metralharem o like embaixo para me ajudar a divulgar mais os meus vídeos aqui no YouTube para as pessoas que amam Mazzaropi, e peço para você se inscrever no meu outro canal de suporte chamado Cortes do Coisas de Jeca, e também peço para você me seguir lá no meu Instagram chamado Coisas de Jeca Oficial. E a matéria é exatamente essa: Mazzaropi, a última tristeza do Jeca. Ele criou um dos tipos mais populares do cinema brasileiro, e sua arte lega uma herança, mas não deixa herdeiros. Era uma espécie de encontro anual, e assim seus 32 filmes. Em quase 30 anos de carreira, parece formar um longo seriado, pois quando as luzes se acendiam nos cinemas, principalmente do interior, o público já marcava encontro para o ano seguinte com aquele sujeito de fala arrastada e caipira, as botas de cano curto, as calças curtas e remendadas. O Jeca era um ritual, e o crítico Paulo Emílio Salles Gomes diria, abre aspas, Mazzaropi não aprofunda propriamente nada, mas os lugares comuns se acumulam, tanto que o terreno acaba cedendo e, como nas minas descobertas ao acaso de desbarrancamentos, de repente desponta delas fitas incríveis, uma inesperada poesia. Isso em geral ocorre quando ele não está fazendo nada de especial, apenas olhando, andando ou pondo fumo no pito. Ou melhor, de seus filmes é simplesmente ele próprio, fecha aspas. Agora o ritual se interrompe, pois Amácio Mazzaropi, o Jeca, morreu na semana passada aos 69 anos. Ele foi comparado a Chaplin e Cantinflas e sobrevive às críticas. Doente desde 1976, Mazzaropi desmentia categoricamente qualquer especulação em torno de sua saúde. Ainda em abril desse ano, quando aumentavam os boatos sobre sua morte, ele declarava a Silvio Dinardo, de Amiga: este povo é louco, só inventa bobagens. Há 4 anos senti fortes dores na altura da coluna, provocadas por um acidente automobilístico sofrido em 68. Na verdade, esse acidente dele foi de 59. O terrível acidente que ele sofreu quando ele estava divulgando o seu filme Chofer de Praça. Naquela época, a coisa teve o mesmo caminho. Um jornal saiu na frente anunciando minha provável morte. Quase ninguém ficou sabendo. Portanto que, em fevereiro, ele se submetera a um tratamento de radioterapia, numa última tentativa de combater o câncer na medula, que eu acabaria liquidando no sábado, 13 de junho, quando Mazzaropi já tinha prontos os planos para o seu 33º filme, O Jeca e Maria Tombaome. O desencontro entre os críticos, o criador do Jeca, é uma história longa. Ele um dia contaria, abre aspas, quando fui fazer o papel do caipira, os críticos foram logo dizendo que um caipira com nome italiano não iria dar certo. Mas eu era jovem e estava decidido. Queria ser palhaço mesmo. Fazer o tipo caipira. Mantendo meu nome, a vida me ofereceu este tipo. Quem for a Santa Amaro,
na periferia de São Paulo, vai encontrá-lo. Nem precisa viajar para o interior. Os críticos dizem que meu caipira é estilizado, mas não é verdade. Eles escrevem isso simplesmente porque desconhecem a realidade brasileira. Podem ler Monteiro Lobato, mas a realidade é que esses caras nunca viram caipira. Caipira estilizado é caipira de festa de São João, e os intelectuais brasileiros pensam que esse é o caipira verdadeiro, o autêntico, fecha aspas. Convite de Abílio Pereira de Almeida, Mazzaropi estreou no cinema, vivendo o grande projeto da Vera Cruz. Lá aprendi tudo que sei, não se cansaria de confessar, onde permaneceu durante 8 anos, participando de filmes como Nadando em Dinheiro, Ano Chamado Sonho Hollywoodiano. Da Vera Cruz terminou e a empresa fechou as portas. Mazza ficou tão indefeso quanto Jeca, mas com o tempo achou a solução: produzir suas próprias fitas. O que me levou a produzir cinema? Costumava contar o seguinte: eu ganhava uma nota preta nos tempos da Vera Cruz, mas ela fechou as portas. Então fui para o Rio, mas o dinheiro não dava, a fita ficava pronta, mas eu sem dinheiro. Aí me veio a ideia de fazer eu mesmo a fita. A primeira produção independente foi Chofer de Praça. Para terminá-la, Mazzaropi vendeu uma casa, automóvel, contratou equipe, alugou máquinas. No meio, o dinheiro acabou. Ele fez as malas, viajou ao sul, realizou uma série de shows e trouxe na bagagem o necessário capital. A luta continuou sempre. Em entrevista à Manchete, de 12 de outubro de 76, outra luta continua. Esses pseudos intelectuais não cansam de dizer que minhas fitas são pura chanchada, de baixo nível. Discordo. Os meus filmes têm sempre uma mensagem, um fundo. Hoje eles não reconhecem isso, mas um dia vão reconhecer. Baixo nível? Por quê? Todo mundo tem direito de se divertir, gostar do que quiser. Só porque o sujeito tem cultura, acha que todo mundo tem de ouvir Bach, Beethoven? Mas e se o pai dele é um imigrante que não pôde estudar? O pai dele não pode ouvir moda de violas? Não pode assistir aos meus filmes? Fecha aspas. E antes de terminar essa matéria sobre a morte do Mazzaropi, eu mostro pra vocês essa revista aqui. Acabei de contar pra vocês o trechinho sobre os críticos que Mazzaropi falou, que saiu em 1976, que é exatamente essa revista. Revista Manchete, 16 de outubro de 76. Eu vou ler o trechinho dessa revista só pra complementar essa outra reportagem, depois a gente volta, terminando essa matéria. Só pra mostrar pra vocês que os críticos canalhas daquela época sempre perseguiram o Mazzaropi. E o trechinho dessa reportagem que eu li pra vocês é exatamente essa aqui, a original. Meus filmes são de baixo nível, por quê? Abre aspas. Eu sei que muita gente, principalmente esses pseudo-intelectuais que existem por aí, não cansam de dizer que as minhas fitas são puras chanchadas, de baixo nível, essas coisas. Não posso concordar com isso. Os meus filmes sempre têm um fundo, uma mensagem. Hoje eles não reconhecem isso, mas um dia vão reconhecer. Baixo nível? Por quê? Acho que todo mundo tem direito de se divertir, de gostar do que quiser. Só porque um sujeito tem cultura, fica com a mania de achar que todo mundo deve gostar do que ele gosta. Acha que todo mundo tem que ouvir Bach, Beethoven. Mas se o pai dele é um imigrante que não pôde estudar, o pai dele não pode ouvir moda de violas, não pode assistir aos meus filmes, a expressão de Mazzaropi torna-se séria pela primeira vez. Ele passa a falar mais rápido, fica agitado. Deixa claro que essa é a única vontade ainda não satisfeita no campo profissional, a de ser melhor acolhido pela crítica, que até hoje o considera, antes de tudo, um grande empresário, especializado em fabricar fitas comerciais e alienantes. Mazzaropi se sente injustiçado, não entende o comportamento dos críticos. Mais uma vez eu deixei enfatizado aqui que Mazzaropi sempre foi perseguido pela crítica desde o início de sua carreira, diferente de certos canalhas que ficam dizendo por aí, bostejando pela boca, que Mazzaropi nunca foi perseguido pela crítica, e sim que foi esquecido. Quem diz isso é simplesmente um bando de canalhas! Canalhas! Agora eu vou concluir a matéria sobre a morte do Mazzaropi. Mazzaropi deixa um filho adotivo. Mentira!
Mazzaropi nunca teve filho nenhum, e sim era irmão de criação. Sua produtora, e existe a promessa de que seus estúdios não serão fechados. Mentira! Mentira! 4 anos depois, a Pan Filmes fechou as suas portas. Acabou-se o sonho do Mazzaropi. Afinal, o cinema era também um grande amor. Ou como explicou numa de suas últimas entrevistas: se eu parar de fazer cinema, vou afugentar um monte de investidores, porque muitos produtores vão pensar, abre aspas, se para o Mazzaropi e tem a casa cheia, cinema não dá lucro, de que vai adiantar eu investir? Fecha aspas. Morto, ele é um símbolo vivo e que o cinema vale a pena. E como vale? Essa foto eu achei linda. Só depois de morto, Mazzaropi apareceu uma foto em 2 páginas. Aqui, a imagem do seu enterro, a imagem clássica, sentado no tronco, olhar perdido, o Jeca matutando. A multidão foi se despedir do ídolo, cantando músicas de seus filmes. E agora, para confirmar isso que eu li para vocês aqui, eu vou ler algumas matérias de época que saiu também sobre a morte de Mazzaropi. E a primeira matéria saiu nesse jornal, Correio Brasiliense, 14 de junho de 1981. Mazzaropi morre de câncer em São Paulo. O ator cômico e produtor de cinema Amâncio Mazzaropi mídia desgraçada. Amácio faleceu ontem, às 8 horas, no Hospital Albert Einstein, onde estava internado há 26 dias. E onde se realizou o seu velório. Mazzaropi tinha 69 anos, nasceu em 9 de abril de 1912 e sofria de mieloma múltiplo, um tipo de câncer na medula. Como era de seu desejo, será sepultado às 8 horas de hoje em Pindamonhangaba, cidade onde morou, trabalhou e onde está enterrado seu pai. Mazzaropi deixa a mãe, Clara Ferreira Mazzaropi, de 90 anos, e um filho adotivo, Péricles Moreira. Mentira! Tá errado. Passou. Péricles era seu irmão de criação, que pretende continuar o trabalho de Mazzaropi à frente da produtora cinematográfica Pan Filmes, que substituiu em 1973 a Produções Amácio Mazzaropi, o cômico que mais tarde se tornaria um bem-sucedido empresário de cinema. Participou de 34 filmes, dos quais 26 foram de sua própria produção. Na verdade, foram 32 filmes, não 34. Ele iniciou sua carreira artística em 28, como Fakir, em circo, Mambembe, e em 39 montou o Circo Teatro Mazzaropi. Mentira! Na verdade, ele trabalhou para um tal de Fakir, chamado Ferri. Ele não era Fakir, ele trabalhou para o Fakir como ajudante. E em 39 montou o Circo Teatro Mazzaropi, trabalho em que se dedicou até 47. De 48 a 50 passou a produzir programas na Rádio Tupi, todos os domingos. O tipo criado por Mazzaropi e do autêntico caipira foi levado à televisão em 51, na TV Tupi de São Paulo, ao lado da atriz Jenny Prado. Posteriormente, a inseparável companheira do Jeca de seus filmes apresentava o quadro humorístico Rancho Alegre, produzido por Cassiano Gabos Mendes. A partir da década de 50, participou como ator dos filmes produzidos por Oswaldo Massaini e Abílio Pereira de Almeida, da empresa cinematográfica Vera Cruz. Mas foi em 59, com o nascimento de sua produtora cinematográfica, Produções Amâncio Mazzaropi, ai meu Deus do céu, como irrita, sediada em Taubaté, cidade onde nasceu. Mentira! What the fuck? Mazzaropi não nasceu em Taubaté, e sim, ele nasceu em São Paulo, que seu nome passou a ser projetado nacionalmente. Nasceriam ali os primeiros sucessos de bilheteria, O Chofer de Praça e Jeca Tatu. Mazzaropi passaria a produzir um filme por ano. O último exibido no ano passado foi Jeca e a Égua Milagrosa. O início das filmagens de Jeca e a Maria Tomaomi estava marcado para o dia 5 de março, mas foi adiado porque o estado de saúde de Mazzaropi agravou-se. Segundo seu filho adotivo, meu Deus do céu, irmão de criação, Péricles Moreira, Mazzaropi sofria de câncer na medula desde 76, mas não sabia de seu verdadeiro estado de saúde, até cerca de um ano atrás. Mas não perdeu o humor, lutava contra a morte. Mazzaropi reagia bem ao tratamento médico até março deste ano, disse Péricles Moreira.
Telegramas de pesar chegam cedo em Taubaté. Quando as primeiras notícias sobre o falecimento de Mazzaropi chegaram na cidade ontem, pela manhã, inúmeros telegramas começaram a chegar à fazenda onde o artista morava, a 3 km do centro, no local onde ele montou um hotel de luxo e um estúdio destinado à produção de seus filmes. Inúmeros moradores de Taubaté foram até lá. Por coincidência, o Cine Metrópole, no centro da cidade, havia programado para hoje, em programação normal, o filme Jeca contra o Capeta. Mas ontem, a partir das 14, já era grande movimento de pessoas nas bilheterias do cinema. Mazzaropi deixou toda a sua empresa, a Pan Filmes, organizada de tal forma que tanto o estúdio como o hotel continuarão funcionando. Mais ou menos. Ele deixou, inclusive, um pequeno baú, com uma espécie de arquivo contendo várias histórias inéditas para os filmes. Funcionários do estúdio comentaram ontem que o artista é insubstituível, com certeza, mas que pretendem fazer de tudo para manter o complexo empresarial. 3 anos depois, fechou a Pan Filmes para sempre. Como homenagem póstuma, os funcionários irão instalar no hotel da Pan Filmes o Museu Mazzaropi. Isso é verdade e existe até hoje. Visitem que vale muito a pena. Com todo o acervo da vida do ator, diretor e produtor do cinema. Pena que também isso não é verdade, porque praticamente o que o homem tinha foi destruído naquele leilão de 1984, quando surgiu os 15 primos Canalhas! Canalhas! que Mazzaropi tinha. Destruíram, esmigalharam, tacaram fogo em tudo que o homem tinha. E só sobrou migalhas. Atualmente, o ator estava planejando produzir o seu 35º, mentira, seria o seu 33º filme de sua carreira, onde iria contracenar com Tônia Carreiro. Essa produção já estava com atraso de 4 meses, devido ao delicado estado de saúde do artista. Mazzaropi, em 76, procurou um médico em Taubaté que diagnosticou o câncer na medula óssea. Como o médico era recém-formado, o ator não se conformou com o diagnóstico e foi procurar outro em São Paulo, que confirmou a doença. Mesmo assim, ele produziu e encenou seus 3 últimos filmes, sem nenhum indício de que estava doente. Seu último aparecimento em público ocorreu há 4 meses, quando, entusiasmado com a presença de uma caravana de turistas procedente de Curitiba em seu hotel, realizou um pequeno show. Agora eu vou ler mais uma notinha falando do enterro do Mazzaropi, que continuamos no jornal Correio Brasiliense, 15 de junho de 81. Multidão enterra Mazzaropi em São Paulo, Pindamonhangaba. O ator Amácio Amadeu Mazzaropi. Quando que o Mazzaropi teve esse nome, Amadeu? Nunca teve! Foi enterrado ontem de manhã no cemitério municipal de Pindamonhangaba, perante a uma multidão calculada em 15 mil pessoas, que inutilmente tentou vê-lo pela última vez, enquanto cantava Tristezas do Jeca e Casinha Pequenina. De nada valeram protestos e gritos de acompanhantes, que queriam a todo custo que o caixão fosse aberto, porque advertidos por policiais, o filho adotivo, Pericles, que era irmão de criação, e o ator Carlos Garcia, esse sim deveria ser o filho adotivo. Esse foi o escudeiro maior que o Mazzaropi teve. Concordaram que poderiam haver um tumulto à beira da sepultura, e por isso decidiram apressar a cerimônia. A doentada mãe de Mazzaropi, Clara Ferreira, de 90 anos, não acompanhou o enterro. Na verdade, Dona Clara nem soube que seu filho havia morrido devido ao seu estado crítico de saúde, tanto que ela morreu 2 anos depois, sem saber que o filho havia morrido. Isso sim é a tristeza do Jeca. 16 horas da manhã, sua velha pajem, Alice Marcondes Miranda, de 78 anos, foi autorizada a entrar no cemitério, onde se colocou próximo ao jazigo da família Mazzaropi, aguardando a chegada do corpo. Ele era um brincalhão, um molequinho atrevido e barulhento, que quando chegava em casa ameaçava derrubar a porta se ela não fosse aberta logo. Lembrou aquela cena do Candinho, quando o Candinho começa a bater a porta para chamar o professor Pancrácio. Imaginei essa cena nesse momento, contou Alice, enquanto enxugava uma lágrima. O cortejo que trouxe o corpo de Mazzaropi do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, atrasou-se bastante, porque só 7h30 é que deixou a capital em direção à Via Dutra, para um percurso de aproximadamente 2 horas, até a cidade de Taubaté, onde tomou a velha estrada Rio-São Paulo até Pindamonhangaba. O cortejo chegou
liderado por antigos companheiros de cinema, entre os quais Wilson Grey, Argel Ferrari, Carlos Garcia e Augusto Ribeiro, além de seu filho adotivo. Ai, meu pai. Péricles, sua constante parceira, Gini Prado, somente compareceu à despedida do corpo em São Paulo. O corpo de Mazzaropi foi sepultado às 10h30 da manhã. Mas quase uma hora depois ainda havia muita gente na porta do cemitério, em Pindamonhangaba. Agora eu vou ler para vocês uma matéria muito bacana que eu achei falando sobre o Mazzaropi junto com os Trapalhões, no jornalzinho. O Lutador, 5 a 11 de julho de 81, ia fazer quase um mês de sua morte. Mazzaropi e Trapalhões, uma lição de alegria. Olha que bacana essa gravura, cara do céu. O Didi aqui sentado com o pôster do Mazzaropi. Que legal, cara do céu. Está aqui, no palco, na tela, na vida. Vale o amor. Aqui uma caricatura do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Eles dando risada, chorando aqui. E o Mazzaropi em cima das nuvens. Que legal isso aqui, cara do céu. Nunca tinha visto em lugar nenhum. O que distingue o artista criador daqueles que gostam de arte? Tem sentimento estético. É que os primeiros têm necessidade de dizer, de manifestar o que sente, seja através da poesia ou da música, seja através do teatro, do cinema ou da televisão. Vejam uma Dulcina de Moraes voltando aos palcos depois de tantos anos, com a peça de Sérgio Viotti, O Melhor dos Pecados. Os Trapalhões, um personagem que marcou a época do cinema nacional, o Jeca Mazzaropi. Esse último considerado muitas vezes pelos críticos como o representante típico de nossa cultura popular. Aqui estou provando para vocês que o Mazzaropi sempre disse, antes de morrer e depois que ele falecesse, ele até iria ser estudado, né? E os críticos iriam dizer que ele era muito importante para a cultura. E aí está. Fim de O Caipira. Hoje, após mais de 40 anos de trabalho, Amácio Mazzaropi deixa apenas 2 herdeiros. Sua mãe, Dona Clara Ferreira, e seu filho adotivo, mentira, irmão de criação, Péricles Moreira. Abre aspas. Desde criança, dizia ele, eu tinha mania de ser artista. Quando eu ia aos circos, invejava os artistas que andavam no arame. Eu queria fazer tudo o que se fazia num espetáculo circense. Como fez ao completar 18 anos de idade e se juntar a um faquir de nome Ferri, até hoje não sei. Tempos depois, o Jeca, como é popularmente conhecido, montou a Trupe Mazzaropi e passou a divertir as plateias cinematográficas de São Paulo, fazendo shows depois das sessões. A trupe, que também viajava pelo interior, apresentava-se em palcos improvisados, tablados rústicos de madeira, para uma plateia de encantados roceiros, que, como disse o próprio Jeca, esse tipo me foi oferecido pela vida. Nos anos 40, Mazzaropi, que já se destacava como comediante, foi contratado pela Rádio Tupi para fazer um programa caipira de humor, O Rancho Alegre. Em 51, sua imagem já era transmitida pela televisão, mas foi mesmo a partir do seu primeiro filme, Sai da Frente, direção de Abílio Pereira de Almeida, que Mazzaropi passou a entusiasmar o público. Até então, o Jeca não se tinha encontrado com o tipo que iria marcar definitivamente sua carreira, o caipira. O que só aconteceu em 54, ao fazer o papel principal de Candinho, como sempre falei aqui. Filme ainda produzido pela Veracruz. Para Mazzaropi, o caipira é um homem comum, inteligente, mas sem preparo, alguém muito vivo, malicioso, bom chefe de família. A única coisa diferente é que ele não teve escola, não teve preparo. Então tem aquele seu linguajar típico, mas no fundo ele pode dar lições boas a muita gente da cidade, porque ele está sempre a procurar a verdade, em vez de correr atrás de ilusões, de palavras bonitas, de discursos de políticos. Os críticos, afirmava ele, dizem que meu caipira é estilizado, mas não é. Eles leem Monteiro Lobato, mas nunca viram um caipira. Caipira estilizado é o de festa junina. E os intelectuais pensam que esse que é o autêntico caipira brasileiro. Em todos os seus filmes, Mazzaropi procurou mostrar essa visão. E por isso mesmo ele se tornou o produtor-diretor mais bem sucedido do país, na linha de filmes populares, rudimentares e ingênuos, apesar dos discursos empregados em suas produções. Mas para ele chegar ao ponto em que chegou, foi preciso arcar com as produções de chofer de praça. Nessa época, Mazzaropi teve que vender tudo que ele tinha, fazer shows em circos no interior para sobreviver e concluir o filme. Mas deu certo, Chofer de Praça foi um sucesso de bilheteria. Depois disso ele não parou. Em 61 produziu-se Tristeza do Jeca e 62 Jeca Tatu. Na verdade foi ao contrário. Errou feio, errou rude.
Primeiro foi Jeca Tatu, depois Tristeza do Jeca. Ator, empregado, diretor, Amácio Mazzaropi atravessou as décadas de 60 e 70 como recordista de bilheteria, com Uma Pistola para Jeca. Ele recebeu o prêmio especial da Embrafilme, que, diga-se de passagem, nunca apoiou os filmes de Mazzaropi, por ter a maior bilheteria do cinema nacional até então. Hoje, aos 69 anos, o famoso caipira deixa uma família pequena. Sua mãe de 90 anos e seu filho de 39 anos. Era irmão de criação. Mas em compensação deixa vários herdeiros cinematográficos, como Geni Prado, que começou a trabalhar com ele em 51, ainda na televisão, mas a partir de 59 passou a acompanhá-lo no cinema, sempre como a esposa do Jeca. Convivi com ele, afirma Geni Prado, durante todo esse tempo. Éramos como uma família. Nos seus filmes, gostava de improvisar, mesmo na espontaneidade, um artista nato. Agora sua obra deverá ter continuidade, com seu filho Péricles Moreira, diretor da Pan Filmes, que, como afirma, vai seguir a mesma filosofia do pai, fazendo filmes livres, sem pretensões de ganhar prêmios. Pena que isso não ocorreu. Primeiro, ele era irmão de criação, e segundo, 4 anos depois, ele, junto com Carlos Garcia e os funcionários, fecharam a Pan Filmes, porque não tinha por que deixar a Pan Filmes aberta sem o Mazzaropi, pois o Mazzaropi nunca treinou ninguém para ficar no lugar dele. Vamos continuar a filmagem de O Jeca e Maria Tomba-Homem, que foi suspensa com a morte de Mazzaropi. Temos a atriz, afirma Péricles, mas perdemos o ator principal. Não tinha nem por que continuar esse filme, né? Sem o ator principal, sem Mazzaropi, pra que fazer um filme de Mazzaropi? Então não tinha por quê. E aí, Juca? Quer falar alguma coisa a respeito desse vídeo de hoje, rapaz? Pula aqui, Jacudo mata dentro, só. Mazzaropianos, voltei aqui depois de uma ausência, pois estava muito ocupado. Tava pescando traíra lá no meu sítio e a pescaria foi muito boa. Mazzaropi morreu em 81 e realmente foi o fim de uma era muito boa para a turma mais simples como eu, que assisti muitos filmes do Mazzaropi no cineminha quando eu era mais novo. O projetor era mais velho que o meu pai, mas mesmo assim o Mazzaropi nunca saiu da minha cabeça. Toda vez que lançava o filme do homem, eu tava lá assistindo. Não só eu, como também os meus parentes. Vinha tudo lá da roça e a gente ia lá pra cidade assistir os filmes do Jeca. Mazzaropi até hoje deixou uma grande cratera na comicidade brasileira, que esses pseudo-humoristas jamais se igualarão ao Jeca Mazzaropi. E isso realmente não tem preço. Juca, realmente Mazzaropi deixou muita saudade pra quem assistiu ele no cinema quando o Mazzaropi morreu. Depois de 4 meses eu vim nascer, né? Então não posso falar nada. Mas a minha mãe assistiu os filmes do Jeca no cinema aqui da minha cidade, que era um pequeno cineminha, que era o Cine São José. Era um pequeno cineminha do interior, mas que a fila virava o quarteirão, para vocês terem ideia. E mesmo assim, até hoje, muitos lembram do grande Jeca Mazzaropi, como esse canal que traz essas informações para vocês, justamente por acreditar no legado do grande Jeca Mazzaropi. E mais uma vez agradeço a sua audiência, muito obrigado, e como eu sempre digo aqui, Sartemo de banho!